O sol escaldante do deserto egípcio batia forte sobre as dunas de areia dourada, enquanto um grupo de arqueólogos trabalhava meticulosamente em uma escavação próxima ao Vale dos Reis. De repente, uma voz ecoou: "Encontramos algo!" Todos se reuniram em volta de um objeto parcialmente enterrado. Um pequeno amuleto em forma de escaravelho, cravejado de pedras preciosas. Era mais uma peça do quebra-cabeça de uma civilização que, mesmo após milênios, continua a nos surpreender. Quando pensamos no Antigo Egito, as pirâmides de Gizé e a Esfinge são as primeiras imagens que vêm à mente. No entanto, essa civilização vai muito além de seus monumentos imponentes. Por trás das paredes de pedra e das tumbas suntuosas, havia uma sociedade rica em cultura, inovação e histórias fascinantes que poucos conhecem. Como era o dia a dia dos egípcios? Quais segredos eles guardavam sobre medicina, religião e igualdade de gênero? E o que podemos aprender com uma civilização que floresceu há mais de 5.000 anos? Nesta jornada, vamos explorar os mistérios esquecidos do Antigo Egito, desde a vida cotidiana de suas famílias até os rituais sagrados que conectavam o mundo dos vivos ao dos mortos. Prepare-se para descobrir um Egito que vai muito além das pirâmides. Um Egito que ainda tem muito a nos ensinar. Imagine-se caminhando por uma rua estreita em Tebas, uma das maiores cidades do Antigo Egito. O ar está impregnado com o aroma de pão fresco, assado em fornos de barro, e o som de vozes animadas ecoa pelos mercados. Artesãos trabalham diligentemente, moldando joias de ouro e esculturas de pedra, enquanto agricultores negociam sacos de grãos e peixes frescos do Nilo. Esta era a vida cotidiana no coração do Egito, vibrante, movimentada e cheia de significado. As casas, construídas com tijolos de barro, eram simples, mas funcionais. Famílias se reuniam em torno de mesas baixas para compartilhar refeições à base de pão, cerveja, legumes e, ocasionalmente, carne. O Nilo, considerado uma dádiva dos deuses, era o centro da vida econômica e social, fornecendo água, alimento e transporte. As crianças brincavam nas margens do rio, enquanto os adultos trabalhavam em campos férteis ou em oficinas de artesanato. Um dos artefatos mais fascinantes dessa época é um simples pente de marfim, encontrado em uma tumba modestas. Esse objeto, usado para pentear cabelos e barbas, revela muito sobre a vida cotidiana. Ele não apenas mostra a habilidade artesanal dos egípcios, mas também sua preocupação com a higiene e a aparência. Para eles, até os objetos mais simples tinham um propósito e um significado profundos. A vida no Antigo Egito era uma tapeçaria intricada de trabalho, família e fé. Era uma sociedade que valorizava a comunidade e a conexão com o divino, características que sustentaram sua civilização por milênios. No Antigo Egito, as mulheres desfrutavam de uma liberdade e um status que eram raros no mundo antigo. Enquanto em outras civilizações, elas eram frequentemente relegadas a papéis secundários, no Egito, elas podiam possuir propriedades, administrar negócios e até mesmo divorciar-se de seus maridos. Uma das figuras mais emblemáticas desse poder feminino foi Hatshepsut, a faraó, que governou o Egito por mais de 2 décadas, promovendo a paz e a prosperidade. Sua história é um testemunho do respeito e da influência que as mulheres podiam alcançar. Nas ruas movimentadas das cidades egípcias, era comum ver mulheres envolvidas
em diversas atividades econômicas. Elas trabalhavam como tecelãs, comerciantes, sacerdotisas e até mesmo médicas. Uma cena vívida nos leva a um mercado onde uma artesã negocia seus produtos, joias delicadas e tecidos coloridos, com clientes ávidos. Sua confiança e habilidade são evidentes, mostrando como as mulheres egípcias eram peças fundamentais na economia e na sociedade. Além disso, as mulheres tinham direitos legais significativos. Podiam herdar propriedades, processar em tribunais e tomar decisões independentes sobre suas vidas. Essa autonomia era refletida até mesmo na arte, onde elas eram frequentemente retratadas ao lado de seus maridos, em posições de igualdade. O papel das mulheres no Antigo Egito não apenas desafia as noções tradicionais sobre as sociedades antigas, mas também nos inspira a refletir sobre a evolução dos direitos femininos ao longo da história. A medicina no Antigo Egito era uma mistura fascinante de ciência, magia e espiritualidade. Os egípcios acreditavam que as doenças podiam ser causadas tanto por fatores físicos quanto por influências sobrenaturais. E seus tratamentos refletiam essa dualidade. O papiro Ebers, um dos documentos médicos mais antigos já descobertos, detalha centenas de remédios, desde pomadas para feridas até tratamentos para problemas cardíacos. Esse conhecimento, acumulado ao longo de séculos, impressiona até os médicos modernos. Uma cena vívida nos transporta para uma clínica egípcia, onde um médico examina um paciente com uma fratura no braço. Usando técnicas avançadas para a época, ele imobiliza o membro com talas de madeira e aplica uma mistura de mel e ervas para prevenir infecções. O paciente, embora ansioso, confia no conhecimento do médico, que também recita orações para invocar a proteção dos deuses. Essa combinação de práticas médicas e rituais religiosos era comum, refletindo a crença de que a cura era um dom divino. Os egípcios também eram pioneiros em cirurgias simples, como a drenagem de abscessos e a sutura de feridas. Eles usavam instrumentos de bronze e cobre, muitos dos quais são surpreendentemente semelhantes aos utilizados hoje. Além disso, eles valorizavam a prevenção, recomendando dietas balanceadas e hábitos de higiene. A medicina egípcia não apenas salvou vidas, mas também lançou as bases para o desenvolvimento da ciência médica. Seu legado é um testemunho do poder do conhecimento e da inovação. No Antigo Egito, a religião permeava todos os aspectos da vida, desde o nascimento até a morte. Os egípcios acreditavam em uma complexa teia de deuses e deusas, cada um responsável por diferentes elementos do mundo natural e espiritual. Osíris, o deus da vida após a morte; Ísis, a deusa da magia e da maternidade; e Anubis, o guardião das tumbas, eram algumas das divindades mais veneradas. Esses deuses não eram apenas adorados em templos suntuosos, mas também presentes no dia a dia das pessoas comuns. Um dos rituais mais fascinantes era o processo de mumificação, que preparava os mortos para a jornada no além. O corpo era cuidadosamente preservado com natrão e envolto em faixas de linho, enquanto amuletos e textos sagrados do Livro dos Mortos eram colocados ao lado do falecido para guiá-lo na vida após a morte. Uma cena emocionante mostra uma família reunida em luto, enquanto sacerdotes realizam cerimônias para garantir que seu ente querido seja bem recebido no reino de Osíris. Os rituais religiosos também incluíam oferendas de alimentos, bebidas e incenso, feitas em altares domésticos ou templos.
Essas práticas refletiam a crença de que os deuses influenciavam diretamente a vida cotidiana, desde a fertilidade das colheitas até a saúde das famílias. A espiritualidade egípcia era uma força unificadora, dando sentido à existência e conectando o mundo dos vivos ao dos mortos. Era uma expressão profunda de fé e esperança que continua a fascinar e inspirar até hoje. O sol poente lança um brilho dourado sobre as águas calmas do rio Nilo, enquanto o eco de cantos antigos parece pairar no ar. O antigo Egito pode ter desaparecido há milênios, mas seu legado permanece vivo em nossa cultura, ciência e arte. As técnicas de construção das pirâmides influenciaram a arquitetura moderna, enquanto os conhecimentos médicos dos egípcios lançaram as bases para a medicina contemporânea. Até mesmo nossa compreensão de astronomia e matemática deve muito a essa civilização fascinante. Mas o verdadeiro legado do Egito vai além das descobertas científicas e monumentos impressionantes. Ele nos ensina sobre a importância do conhecimento, da espiritualidade e da comunidade. Em um mundo cada vez mais fragmentado, a história do Antigo Egito nos lembra da força que vem da união e da fé em algo maior. Ao olharmos para o passado, somos convidados a refletir sobre nosso próprio futuro. O que podemos aprender com uma civilização que valorizava tanto a vida, a morte e o além? Talvez a resposta esteja na conexão que eles cultivavam com os deuses, com o Nilo e uns com os outros. Inscreva-se no canal Primeiro Protagonista. Deixe seu like, ative o sininho das notificações e comente o que mais te surpreendeu sobre o Egito, pois ele pode estar longe no tempo, mas suas lições continuam próximas de nós, esperando para serem redescobertas.